Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso momento diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é dia 29 de janeiro, quinta-feira, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Como de costume, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos juntos clamar a presença do Santo Espírito para que Ele revele ao nosso coração os desejos de Deus para a nossa vida através dessa palavra, para que Ele permita que essa palavra, por mais conhecida que seja, ela traga algo novo, uma novidade e um desejo renovado de santidade. Porque não há sentido em nós estarmos aqui, meditando o Evangelho, vivendo nas casas de acolhimento, fazendo uma caminhada nos grupos, se não for, por um desejo de santidade, por um desejo de nos aproximarmos cada vez mais do coração de Deus. Então, que hoje o nosso desejo em oração seja que essa palavra, que essa meditação, que esses minutinhos aqui do Palavra Encarnada me façam crescer em mim o desejo de santidade e façam com que eu possa traçar planos, metas concretas que vão me levar nesse caminho da santidade. Vamos juntos então à leitura do Evangelho? Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas duas comparações que Jesus faz, na leitura de hoje do Evangelho, elas são bem conhecidas, porque elas se repetem nos evangelhos, elas aparecem com frequência na missa, Às vezes são em pregações, as pessoas falam, então é muito comum nós ouvirmos falar dessas duas comparações. A luz, que não foi feita para ficar escondida, e aí essa é a manifestação dos filhos da luz, que a gente de fato anuncie, que a gente de fato não apareça para que a gente apareça, mas para que a gente de fato trabalhe em prol do reino de Deus, para que ele apareça, para que ele cresça, para que ele seja visto. Mas hoje, de modo especial, o Senhor quer que a gente medite sobre a segunda parte desse evangelho, em que ele fala: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos. Ou seja, a medida que a gente faz das coisas é a medida que Deus vai ter com a gente. E aí muitas vezes a gente escuta a meditação dessa palavra falando assim: se você for bom, Deus vai ser bom com você. Se você fizer o bem, Deus vai fazer o bem com você. Se você for caridoso, Deus vai ser caridoso com você. Mas hoje, Deus quer chamar a gente a refletir sobre as nossas ações, não para com os outros, mas sobre as nossas ações para com Deus. Como assim, Como assim, Gisele? Desde a leitura desse evangelho, ele nos chamava a meditar. Com que medida eu tenho respondido às coisas que Deus me pede? Será que Deus tem me pedido algo e eu tenho me negado a fazer o que ele me pede? Será, por exemplo, que Deus tem me pedido para andar 100 metros para anunciar o Evangelho e eu tenho andado só 10 e me reclamando? Até tenho andado 50, mas murmurando, sem confiar que aquilo é para Deus, querendo fazer do meu jeito. E aí eu dei um exemplo. Mas será que Deus está te pedindo hoje
por exemplo, para estar em um serviço e fazer acontecer esse serviço, seja coordenando um grupo, seja liderando uma casa, seja numa pequena função que você tem dentro da casa de acolhimento, seja no seu ministério, no seu projeto social, na sua família vocacional. E com que medida você tem respondido a Deus? Você tem respondido como Ele merece? Pois é, com essa medida que Deus vai te responder. Não toma lá da cá, mas Deus espera o nosso coração. E Ele diz, de quem tem vai ser dado ainda mais. Porque Deus não quer simplesmente se vingar da gente. Você só andou 10 metros? Então tome seu... Não é sobre isso. Mas quando a gente anda os 100 metros com Deus, quando a gente faz o caminho inteiro com Deus, Ele nos dá mais, 100 vezes mais. Então hoje você é chamado a pensar, será que Deus está me pedindo algo e eu não estou respondendo na medida em que Ele me pede, eu estou respondendo na minha medida? Será que hoje, por exemplo, Deus está te chamando a anunciar o ser feliz? Final do mês, hein? Anunciar o ser feliz. Tá pedindo para que você fale com todas as pessoas, que você poste no Instagram, que você faça uma lista de transmissão. E você tá só falando aqui com 3 pessoas. Com aquelas pessoas que talvez para você não é tão assim vergonhoso pedir, que você não tem medo de perder nada com elas, não tem medo de ser julgado. Ou seja, Deus está te pedindo uma mega divulgação do ser feliz, um mega anúncio dessa verdade evangélica, e você está respondendo com migalhas, com um negocinho tiquinho, pequenininho, entende? Deus hoje talvez está te pedindo, meu irmão, minha irmã, a santidade, a castidade. Você sabe que castidade é castidade e que outras coisas são invenção da nossa cabeça para dizer para Deus que a gente está vivendo a castidade. E você está respondendo com que medida? Com a castidade? Ou você está respondendo com o que você acha que pode passar para os outros que é castidade? Entende? Deus está te pedindo um amor ao Emanuel, uma presença na vida dos pequeninos, dos mais abandonados, daqueles que não tem como te retribuir. E como que você está respondendo? Com qual medida você tem respondido? Tudo bem, você não precisa, e nem todos nós somos chamados a ser comunidade de vida, a estar lá morando com os irmãos. Não, esse é um chamado para aqueles a quem foi direcionado esse chamado. Mas nós temos um chamado a nos encarnar na vida dos pequeninos. Será que é indo uma vez na semana no centro social? Não dá uma vez na semana, pois eu vou de 15 dias, eu vou uma vez no mês, mas quando eu vou dar o meu tudo, eu vou dar o meu coração e eu vou priorizar aquilo, entende? A medida de Deus não é simplesmente uma régua, um copo com medidas, não é uma coisa matemática, mas é uma coisa da verdade, da intensidade do seu coração. Não existe regras numéricas para todas as coisas que Deus nos pede, mas Ele me pede dentro da minha realidade, Ele te pede dentro da sua realidade, seja ela qual for. E com a medida que Ele pede, é a medida que Ele deseja a sua resposta. Seja generoso com Deus. Seja abundante com Deus. Muito Deus já te deu, mas Ele deseja hoje a nossa oferta completa, bondosa, generosa, abundante do nosso coração. Mesmo nas nossas mazelas, mesmo nas nossas dores, mesmo nas nossas dificuldades. Que Deus não te dê 100 e você retribua com 10, com 20, mas que você retribua com o seu 100%. Eu não posso julgar o seu 100%, eu não sei. Só você e Deus sabem. Mas você precisa ser sincero e fazer essa autoavaliação. Com a mesma medida
com que medirdes, vós sereis medidos. Que a gente possa ofertar o nosso tudo. Ofertar o nosso tudo. Por mais difícil que seja. Por mais que nem a gente acredite que pode dar certo. Coloque Deus no centro. Deus não está te pedindo para sair da realidade onde você está. É aí, na sua vida, na sua família, na casa em que você está, no seu grupo, no seu serviço, que Ele quer que hoje você floresça, você faça acontecer, você dê uma resposta ao que Ele te pede. Seja generoso com o Senhor. Sejamos generosos, porque o primeiro ouvido que escuta é o meu ouvido. E assim nós seremos felizes. E nós estaremos dando passos rumo à santidade. Que o Senhor nos ajude a percorrer esse caminho com Ele, por Ele, sem murmurar e fazendo a sua vontade acontecer. Que Deus nos abençoe.